Olá pessoal, Fábio Akita. Para quem acompanha o canal desde o começo deve ter notado que eu contei um pouco da minha carreira na área com vídeos como meus primeiros 5 anos, que falam um pouco de 1990 até 1995, que foi quando eu comecei na faculdade. Daí o vídeo sobre o livro Estrada do Futuro, falando um pouco sobre 1996. No vídeo da minha máquina do tempo eu falo da importância de backups e alguns trabalhos que eu fiz por volta de 1996 a 1998. Teve os 2 vídeos curtos de Sua Linguagem é Especial, onde eu falo sobre 2 pequenos cases técnicos por volta do ano 2000. Teve o vídeo de Você Não Entende Nada de Enterprise, onde eu falo sobre SAP, que foi meu período de consultoria entre 2002 a 2007. E finalmente o vídeo da história do Ruby on Rails, que cobre um pouco entre 2007 a 2016. Mas ficou um buraco dessa história entre mais ou menos 1996 a 2002, justamente o período final da primeira grande bolha da internet que explodiu no ano de 2001, junto com as Torres Gêmeas. O que eu estava fazendo naquela época? Fiquem até o final do vídeo que eu tenho alguns comentários a fazer sobre minha playlist de Eu Avisei, em particular o vídeo sobre o estouro da bolha de tecnologia recente. Se quiser entender mais os princípios financeiros por trás dessa bolha, não deixe de assistir a playlist inteira. Até já aviso que esse vídeo pode soar um pouco autoajuda, especialmente pro fim, mas é o mais honesto que eu posso ser comparando minha situação 25 anos atrás com a situação de agora e talvez dar alguma perspectiva ou inspiração. Depois vocês me digam. Mas vamos lá, o período entre 1996 até 2002 foi provavelmente quando eu mais aprendi tecnologias que não são mais usadas hoje em dia. A ideia é um pouco de nostalgia para vocês que estão na faixa dos 40 anos, mas também perspectiva para vocês que estão na faixa dos 20 anos. O que o Akita estava fazendo depois da faculdade? Para quem não lembra, 1997 foi o ano que morreu a princesa Diana. Foi o maior rebuliço isso. Eu nem acompanhava, mas eu lembro que falavam disso toda hora. Também foi o ano que a J.K. Rowling publicou o primeiro livro do Harry Potter. Eu nem sabia disso, eu só fiquei sabendo que esses livros existiam mais perto de quase lançar o primeiro filme. Outra coisa engraçada foi o ano que o Mike Tyson mordeu fora a orelha do Evander Holyfield. Quem não lembra disso? Falando nisso, pro povo que curte perder tempo com documentários da Netflix, foi o ano que o O.J. Simpson foi julgado culpado. E pra gente de tecnologia, foi o ano que o Steve Jobs anunciou sua volta para a Apple Computers, que na época estava negativo $1 bilhão, há dias de fechar as portas. Conseguem imaginar isso? A empresa mais valiosa de tecnologia hoje, em 1997, estava praticamente falida. Os anos 90 foram muito divertidos. Enquanto isso, eu tinha 20 anos, indo para o 3º ano de faculdade. Quem assistiu os episódios anteriores vai lembrar que eu estava trabalhando como monitor da sala de computadores do CCE, aprendendo tudo que eu podia sobre Unix, internet, essa novidade chamada web. Ao mesmo tempo, assim como a maioria de vocês de 20 anos, eu estava de saco cheio de faculdade. No meu caso, eu passava muito pouco tempo na minha faculdade mesmo, no IME. Eu preferia gastar meu tempo na sala de computação do CCE, que ficava atravessando a rua na Politécnica. E meus amigos eram todos da engenharia elétrica. Eu fazia ciência da computação e nessa época já quase não tinha nenhum amigo no meu curso mesmo. Todo dia eu ficava deslumbrado com as novidades que surgiam. Estávamos no meio para o fim da transição da arquitetura de 16 bits para 32 bits com os Pentiums. Estávamos no fim da transição de ambiente texto do MS-DOS para os gráficos do Windows, OS/2. E no caso de Unix eu aprendi que existia Solaris, IRIX. Estávamos entendendo como criar aplicações distribuídas nessa tal de internet, em vez de programas isolados feitos no meu antigo Clipper ou Fox Pro. Novas linguagens estavam começando, como Java, Delphi, e naquela época não existia nada na web ainda que chegasse perto de redes sociais. Não existia Reddit, não existia Stack Overflow, não existia blogs, não existia Google. O máximo que a gente tinha eram sites que manualmente indexavam outros sites, como o Yahoo ou Lycos, e as primeiras tentativas de indexação automática com sites como Webcrawler ou o famoso Alta Vista. Mas comparado com hoje, era hiper rudimentar. Pesquisar para comprar componentes de computador, por exemplo, a gente ainda fazia via página de classificados nos jornais.
Foi naquela sala de computador da Politécnica que tinha um quadro de avisos onde eu encontrei o anúncio do meu primeiro emprego, uma agência pequena de nome esquisito, Cropc, não muito longe dali, de um professor da Escola de Comunicação e Artes na USP, a ECA, que era na mesma rua, passando a Politécnica, o IME, que é a minha faculdade, daí vinha a FEA, que é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, daí era a ECA, pouco antes da famigerada FEFELESH, que eu recomendo passar longe, enfim. A agência em si era caminhando para fora do campus da USP, atravessando a ponte da cidade universitária em direção à Praça Pan-Americana. Uma caminhada de uns 5 quilômetros a partir da minha faculdade, ou uns 40 minutos a pé. Na época eu considerava isso perto o suficiente para ir a pé mesmo. Nessa época, às vezes, eu pegava o carro do meu pai emprestado, mas eu andava muito a pé e de ônibus mesmo, então era importante não ser longe demais. E em São Paulo, 5 quilômetros é o que a gente chama de aqui do lado. Fui até lá e acabei sendo contratado como estagiário. Lá era uma agência que tinha uma meia dúzia de funcionários, uns 3 ou 4 designers que mexiam em Photoshop, alunos da ECA ajustando capas de jogos de videogame para a antiga Tectoy. Eles faziam as capas dos jogos de Mega Drive e tinham alguns outros clientes também. Eles queriam entrar no mercado de multimídia e web, mas eram mais usuários de Adobe do que qualquer outra coisa e precisavam de alguém de tecnologia e esse alguém seria eu. Lá tinha uns 3 ou 4 Mac Quadra ou Centris, eu não lembro exatamente. A linha feia, bege, da era do macOS System 7 e 8, o período negro da Apple sem o Steve Jobs. Mesmo assim eu achava fascinante, afinal a primeira interface gráfica comercial de sucesso, o Windows 95 ou 98 daquela época, ainda era um super cru em comparação. Infelizmente eu era o único que ia ter que usar um PC com Windows justamente para experimentar as coisas novas saindo para essa tal de web. De curiosidade, os Mac Quadra daquela época, acho que eram os últimos modelos anteriores à migração para PowerPC, então ainda usavam os processadores Motorola 68000 como o 68040 de 33 MHz, talvez uns 16 MB de RAM, HD externo SCSI. Foi a primeira vez que eu vi SCSI e zip drives da Iomega. O meu PC era mais novo e mais potente, um Pentium MMX, acho que já de 100 MHz, com uns 16, talvez 32 MB de RAM, monitor Super VGA de 1024 por 768 pixels, um pouco mais do que a gente chama de HD hoje em dia, que é 720p. RAM nos anos 90 era super caro, talvez a parte mais cara do computador. Também de curiosidade, o meu salário de estagiário naquela época foi de uns R$500, ajustado pelo IPCA seria equivalente hoje a uns R$2.000. Super justo, eu estava empolgado para mexer mais na web, mas queria que eu aprendesse a fazer CD-ROMs. Na prática eu estava empolgado para mexer em qualquer coisa que fosse no computador e estava sendo pago para isso. Tanto fazia para mim o que eu ia ter que mexer. Entenda, não existia LinkedIn, nem Twitter, nem nada. Não existia eventos de tecnologia para programadores. No máximo, eventos corporativos de Microsoft ou Oracle. Meus colegas de faculdade estavam todos procurando programas de trainee numa Oracle da vida ou bancos. Ninguém que eu conhecia estava indo trabalhar em agência. Eu deveria estar preenchendo formulários de programas de treinamento na indústria automobilística, seguros ou saúde, para aprender a mexer em mainframes e COBOL, mas eu nunca nem procurei saber como esse mercado funcionava. Eu achei esse emprego, estava meio de saco cheio da faculdade, liguei o foda-se e fui. Para vocês terem uma ideia do que significava isso de CD-ROM, eu instalei o Windows ME num emulador chamado DOSBox X, altamente recomendado se quiser rodar programas e até jogos de DOS daquela época. Roda super bem, mesmo num PC modesto de hoje. Uma empresa de tecnologia que era super reconhecida naquela época se chamava Macromedia, que fazia esse troço chamado Director. Director, quando abre, tem o que ele chama de stage, tipo um palco. Embaixo tem uma timeline. Podemos abrir essa janela de casting, que é o nome que se dá ao grupo de atores escolhidos para uma peça, e o director tem esse nome porque usa essa metáfora de teatro, palco, atores, casting, enfim, podemos inserir diversos tipos de objetos como bitmaps, clipes de vídeo, e no caso eu estou criando um objeto de vetor semelhante ao que se faria com CorelDRAW ou Adobe Illustrator. Olha só, aparece aqui na janela de casting, agora eu posso arrastar para o stage, para o palco. Daí eu posso criar keyframes, mover o objeto um pouco e mais para frente, criar outro keyframe, mover o objeto mais um pouco e ir fazendo assim. Agora voltamos para o começo da timeline, damos play e voilá, uma animação super crua. E se isso pareceu familiar para alguns de vocês, o Director começou sendo um software para exportar executáveis para gravar em CD-ROM, mas com a web não ia demorar para passar a exportar num formato distribuível pela web, instalando plugin em navegadores da época como o Netscape ou as primeiras versões do famigerado Internet Explorer, era o formato Shockwave.
Com a evolução rápida da web, a Macromedia simplificou o Director, focou mais na parte vetorial, as ferramentas mais simples de animação e chamou de Macromedia Flash. Essa é a origem do Flash, mas eu estou me adiantando, deixa eu voltar para o Director. Assim como em Flash, todo mundo sabe que tinha uma linguagem derivada de JavaScript para programar interatividade chamada ActionScript. O Director também tinha uma linguagem, só que ainda mais rudimentar, declarativa, chamada Lingo. Por exemplo, eu posso adicionar um script aqui num dos frames para pausar. Pronto, rebobino a fita, dou play de novo e ele para aqui. Se tem o comando pause, deve ter o comando resume. Eu posso adicionar um novo comportamento nesse script, no evento mouse up, que é quando eu termino de apertar o botão do mouse, e eu posso adicionar resume usando essa ajuda rudimentar aqui que lista todas as funções do Lingo. Resume sprite1. Eu dou play de novo, ele pausa, clico no ator e erro. Handler not defined, maldito erro genérico. JavaScript deve ter se inspirado em Lingo. Bom, vamos procurar no Stack Overflow então. Só que em 1997 não tinha Stack Overflow, nem Google, nem fóruns de discussão. Eu tinha um livro impresso. O software tem essa documentação local aqui. E era isso. Nem se eu perguntar hoje para o ChatGPT, ele sabe me dar uma boa resposta. E agora em 2023, obviamente eu não lembro mais o que significa isso. A única coisa que me ocorre é uma gambiarra. Já que resume não funciona, eu estou aqui no frame 6, então eu vou colocar um comando para pular para o próximo frame e torcer para continuar. Go to frame 7. Como eu disse, uma linguagem declarativa. Rebobina, dou play, pausa, clico no ator e bum, ele continua como eu queria. E meu dia a dia era assim, mensagens de erro que não diziam coisa nenhuma, ficar fuçando a documentação e tentando coisas até conseguir fazer funcionar. Eu imagino que não é muito diferente do que a maioria de vocês fazem hoje em dia, só que eu tinha bem menos opções de onde pesquisar erros. Foi fazendo assim que eu consegui compilar o meu primeiro CD, que foi esse aqui do lançamento do Volks Paraty 4 portas. Se eu não me engano, foi uma campanha para dealerships, para treinamento dos vendedores de concessionárias. Mas enfim, é como se fosse um site web estático, mas em formato de CD-ROM. E por que não o site de uma vez? Alguém poderia perguntar. Porque internet em 1997 era altamente opcional. A maioria da população ainda nem sabia o que era isso. Mesmo em pequenas empresas, no máximo o povo tinha conexão de escada via IG, ou Terra, ou América Online, ou UOL. E a conexão média era de 19 kilobits por segundo. Uma imagem de 160 pixels por 150 pixels, metade do que seria a tela de um Nintendinho, com 7 bits de cor, dava uns 20 kilobytes. Imagine múltiplas imagens dessa, levava vários segundos a minutos para montar uma tela como essa via web. Por isso a web em 1997 era bem mais rudimentar do que era possível fazer num CD-ROM, que já vinha com todas as imagens, clipes de vídeo, áudio e tudo mais local num CD de 650 megabytes. Streaming de vídeo e áudio era impossível naquela época, só que todo mundo pagou uma grana investindo nos tais kits multimídia, como da Creative Labs, e queriam ver vídeos e áudio. O que a gente fazia em CD era impossível de fazer na web. Assistam o meu vídeo sobre compressão de 25 terabytes para 5 gigabytes, onde eu explico sobre cores, algoritmos de compressão e tudo mais. Boa parte do meu trabalho era converter JPEGs com 8 bits de cor em GIFs com paleta de cor menor para fazer versão web de algumas coisas. Naquela época, o mais comum eram monitores VGA de 800 por 600 pixels, que seria o nosso 4K, considerando que o padrão era tipo 320 por 240 num sistema operacional texto como MSX, Commodore ou consoles como Super Nintendo ou Mega Drive, com 256 cores. Olha alguns dos sites que eu fazia naquela época. Eu vou só passar alguns slides de fotos de tela, mas deve dar para dar uma noção de quão limitado era a tecnologia da época. Hoje em dia vocês estão acostumados no mínimo a Full HD, que é 1080p e pelo menos 8 bits de cor com milhões de cores possíveis, ou HDR com 10 ou 12 bits de cor em 4K nos monitores mais avançados. Pular de 80 colunas por 24 linhas em monitor 240p para VGA colorido em 768p é como vocês pulando de Full HD para 4K hoje em dia. O CD-ROM mais complicado que eu fiz foi o projeto do lançamento do Fiat Marea. Esse foi particularmente difícil porque a Fiat ainda estava mudando detalhes como opcionais do carro, cores de tecidos e coisas assim enquanto a gente estava montando o CD. Os designers tinham que fazer coisas como mudar a cor dos tecidos nas fotos antigas direto no Photoshop, porque não ia dar tempo de tirar novas fotos em estúdio com os novos materiais. Foi a primeira vez que eu vi Photoshop sendo usado para coisas desse tipo e isso explodiu minha cabeça naquela época. Foi vendo isso que eu decidi aprender mais sobre essa parte gráfica e aprender Photoshop.
Se eu montasse o CD do jeito tradicional, como eu mostrei no começo, até que não era um projeto difícil, mas eu era um aluno de ciências da computação, aprendendo coisas como Delphi, Java e esse troço novo na época chamado orientação a objetos, e eu ficava tentando adicionar objetos em tudo. Delphi era basicamente Pascal com objetos, tanto que chamava Object Pascal, mas eu ainda usava o Turbo Pascal 6 de DOS, que não tinha classes, mas tinha objetos rudimentares, e eu queria adicionar suporte a pelo menos encapsulamento, talvez herança, nessa linguagem rudimentar de Lingo para Director. Tá vendo esse menu principal? Ele aparece em todas as seções do CD. Cada seção o Director recomenda organizar como um arquivo separado. Daí um evento no arquivo basicamente carrega outro arquivo. Seria como um anchor em HTML que tem a URL para carregar outra página. Eu queria fazer um objeto reusável entre todos, o que vocês chamariam hoje de componente. Obviamente, isso é um caso de uso não documentado, que não tinha em nenhum livro, e obviamente que deu um monte de bug que eu tive que varar muitas noites para resolver. E quando eu digo muitas, eu quero realmente dizer muitas noites sem dormir. Eu lembro até hoje que por minha culpa quase não deu para lançar o CD. Entenda, hoje em dia, se alguma coisa dá pau, fácil, é só subir um commit de correção, deployar e em alguns minutos está corrigido. Mas um CD exige um compromisso que nenhum de vocês vê mais hoje. Uma vez prensado, não tem como corrigir os CDs distribuídos. Esses CDs do Fiat Marea iam ser distribuídos em revistas da editora Abril, como Quatro Rodas, Playboy, e uma vez queimado o CD Gold, o Master, não tem mais como corrigir. O processo todo já estava atrasado de qualquer jeito, porque a Fiat não parava de fazer modificações de última hora que exigia mudar textos da especificação, os modelos, opcionais e tudo mais. E em cima disso, toda vez que a gente ia apresentar para o gerente de contas da Fiat, a minha programação dava um bug inesperado. No último dia, literalmente na última hora, eu lembro de compilar a última versão, gravar num CD na agência, pegar o carro tipo 10 horas da noite e ir até a zona norte de São Paulo, onde ficava a antiga Sonopress, a fábrica que prensava os CDs em massa. Pensa, eu era estagiário, tinha 20 anos, fui sozinho com o CD embaixo do braço para mostrar para o gerente de contas mais rabugento, mal educado e nervoso da face da terra, roendo todas as unhas das mãos e dos pés, porque depois de tantos dias de bugs eu estava com minha confiança por um fio. E por sorte, nos 45 do segundo tempo, navegamos por todo o CD e funcionou sem bugs. Ali ele deu ok para a Sonopress prensar e eu lembro até hoje, saindo com ele no estacionamento, ele me parou e ventilou tudo que tinha para ventilar na minha cara. Eu não lembro de uma palavra do que ele disse, só que eu fiquei ali, sei lá, 11 horas da noite, paralisado no meio do estacionamento vazio, só ouvindo. Foi a primeira comida de rabo sério que eu tomei. Vocês acham que eu sou rabugento nos vídeos? Volta aqui depois experimentarem terem saliva voando na sua cara de alguém gritando. Eu queria ter uma moral da história, tipo que depois disso eu me tornei mais cuidadoso, mais prudente, que me ajudou de alguma forma, mas tem uma coisa que eu descobri recentemente que talvez explique como eu reagi na época. Eu fiz um teste preliminar com um psicólogo e de fato parece que eu tenho um certo grau de Asperger, tipo um autismo leve. Eu compartimentalizo. Nada se torna um gatilho para eu desistir ou fazer alguma coisa por conta de algum evento traumático ou importante de alguma forma. Eu compartimentalizo, embrulho, enterro e sigo em frente. Eu não tenho ideia de como outras pessoas lidam com isso, porque uma pessoa mais sensível provavelmente teria abandonado tudo naquele dia. Eu já tive que ouvir outras pessoas ventilando mais do que seria profissional, mas naquele nível, felizmente, foi a primeira e última vez. Eu não sei fazer as coisas como as outras pessoas esperam que eu faça. Se eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero tentar fazer independente do trabalho que eu vou ter. Foi o que eu falei no vídeo de por que fazer o que ama, só que não. Eu não faço as coisas que eu gosto. Eu faço as coisas porque eu gosto de saber se eu consigo fazer. Depois que eu consigo, eu perco o interesse e procuro outra coisa. Na faculdade eu estava empolgado com Unix, com Delphi, com Java, HTML, JavaScript, não muito diferente do que muitos de vocês hoje devem estar vendo. Talvez um pouco de Python que ainda não era popular na época. Mas na agência me pediram para aprender a fazer CD-ROM com Director. Eu nunca tinha ouvido falar nisso até entrar lá. Nunca tinha planejado gastar um ano fazendo CD-ROM. Mas quando eu ouvi essa proposta, coçou os dedos. Eu queria saber se eu conseguia fazer. E não só fazer, mas fazer de formas que não era comum. O preço disso é que eu ia varar noites, tomar comida de rabo, mas eu entregava. Essa sempre foi minha motivação, entregar.
Em paralelo, eu fazia sites estáticos em HTML puro. Aliás, na época não existia CSS ainda, tá? A formatação era usando tags como fonte e atributos de estilo inline com style. Aos poucos eu fui mexendo em mais tecnologias web. A internet começou a ficar um pouco mais rápida, pulamos para modem de 56 kilobits por segundo, depois veio 128 kilobits quando o Speed, a Jato e outros provedores de banda larga começaram a chegar. Daí eu migrei de Director para Flash e eu comecei a aprender ASP. Por volta de 1998, eu fiz um pequeno trabalho para a construtora Camargo Corrêa, que envolvia indexar vários documentos PDF que eles tinham para fazer tipo um motor de busca, um search engine, usando o antigo Microsoft Index Server, que depois eu acho que virou Indexing Services. Isso tinha no IIS, que vinha nos antigos Windows NT4. A ideia era fazer um pequeno site de intranet que seria acessado só internamente para conseguirem pesquisar rapidamente a biblioteca de PDFs deles. De novo, 1998 foi quando o Google tinha acabado de ser fundado, literalmente funcionando da garagem. Nessa época já existiam várias tecnologias para pesquisar conteúdo. Todo mundo rapidamente começou a perceber que com a microinformática sendo largamente adotada, documentos digitais começando a ganhar peso, o volume de conteúdo aumentava exponencialmente e precisávamos dar um jeito de organizar tudo e facilitar a pesquisa. Eu sabia disso em 1998, eu não tinha nem ideia. Eu só viria começar a usar Google talvez no ano 2000. Eu era assim, tem que fazer um site para pesquisar documentos. Eu sabia como? Não tinha nem ideia, daí eu ia fuçar como resolver. Microsoft é uma das poucas empresas que tinha boa documentação online no MSDN. Assim eu esbarrei em Index Server. Para isso eu precisava aprender ASP, daí lá vou eu aprender ASP. E ao mesmo tempo tinha que saber Microsoft SQL Server. Eu sabia o que era SQL? Não, lá vou eu aprender. Tudo para fazer esse um projetinho. A gente já ouvia falar da tal da Oracle, que na época era uma das maiores gigantes no mundo de tecnologia com seu banco de dados, que eu sabia que toda grande empresa usava. Eu nunca tinha visto um, eu só sabia que era difícil. E não era como se desse para ir no site e baixar. A licença custava milhares de dólares, vinha em pacote físico, com livros, CDs e tudo mais. Não era acessível para meros mortais como eu. E foi aí que a Microsoft foi inteligente, porque um SQL Server eu conseguia baixar, aprender e usar tudo online. E foi assim que eu comecei a aprender sobre SQL. Eu comecei com o SQL Server 6.5 e de curiosidade, o SQL Server começou como um port do antigo banco de dados da Sybase para o OS/2 em 16 bits em 1989. Essa versão 4.2 para NT em 93 e o 6.0 saiu em 95. A versão 7 sairia um pouco depois que eu comecei a aprender e foi a versão que eu mais usei. De qualquer forma, a vida daquela pequena agência estava chegando ao fim por volta de 1998. Eu acho que eu trabalhei lá só uns 2 anos e nesse período eu aprendi HTML, Director, Flash, comecei a aprender ASP, SQL Server, mas pelo jeito o dono não soube administrar bem a empresa, ela foi diminuindo, até que só sobrou eu e mais um outro funcionário e passamos a trabalhar da sala de professores da faculdade na ECA. Eu fiquei pouco tempo lá porque um amigo meu me chamou para trabalhar na empresa dele. Como parecia que não tinha mais para onde ir mesmo, eu resolvi aceitar. Essa empresa foi a STI, um dos primeiros provedores de internet do Brasil. Começou como uma BBS e evoluiu para a internet. E lá trabalhava o meu vizinho. A gente se conhecia desde adolescente e aprendemos a mexer em computador juntos. No episódio dos primeiros 5 anos eu falo dele, o Thiago Madeira, que teve sua própria BBS antes de ir para a STI, enquanto eu ia para a faculdade, e foi ele que tinha o contato que me colocou como monitor da sala de computação da USP para baixar pirataria para a BBS dele. Eu contei essa história no outro vídeo. Enfim, já era quase meio de 1999 e a empresa tinha um problema. Por anos, toda a administração era controlada por um software feito por um dos cofundadores no antigo Clipper de DOS, que eu conheci e programava no começo dos anos 90. Ele controlava tudo, cadastro de cliente, faturas, cobranças, suporte técnico e mais. Programas feitos em Clipper eram feitos para funcionar com um único usuário numa única máquina, mas ao longo dos anos 90 criaram várias gambiarras para compartilhar o arquivo de banco de dados via redes, como a infraestrutura da antiga Novell NetWare. Dava para ver que era a clássica empresa que nasceu em garagem, cresceu rápido, o servidor já estava perto do último suspiro. Era um PC de gabinete aberto com um ventilador apontado para ele, ligado em rede para todo mundo da empresa conseguir acessar. A forma de fazer isso era bloqueando o arquivo de banco de dados, fazendo alguma operação, daí desbloqueando para o próximo poder usar. Essa é a forma mais rudimentar de banco de dados que existia, mas funcionou por anos, até a empresa ter dezenas de funcionários e milhares de clientes.
Mas esse não era o maior problema, porque eles tinham dinheiro de sobra para colocar tudo num hardware mais moderno. O problema era que Clipper foi feito nos anos 80, numa época onde 640 KB de RAM era o máximo, onde a gente literalmente escovava e economizava bits onde dava, em particular nos tipos de data. Para que gravar 1980 se só gravar 80 já era suficiente? Economizava 2 bytes por registro fazendo isso. Daí na hora de mostrar era só concatenar 19 na frente e pronto. Quer saber quantos anos se passaram de 1990 até 1998? É só fazer 98 menos 90, ponto. Mas em breve teríamos contas assim, 2000 menos 1998 dá quanto? Não dá para fazer 00 menos 98, dá pau. Esse é o famoso bug do milênio ou Y2K como chamamos hoje. A solução correta era recompilar num Clipper mais novo, que tinha correção de ano 2000, vasculhar o código fonte onde faz contas com datas e checar se não tem nada hard-coded com 2 bytes e ir ajustando. Daí faz uma versão mais nova que funcionaria depois do ano 2000. Só que era uma empresa de tecnologia nova, com pessoas novas, com um cofundador técnico, coisa rara na época. Foda-se, vamos reescrever tudo em tecnologias mais modernas. Na época era justamente para fazer tudo em 32 bits, com a moderníssima linguagem ASP, para funcionar em cima de SQL Server, no Windows NT, coisa profissa. Obviamente eu fiquei empolgado, afinal era justo as coisas que eu estava começando a aprender por causa do último projeto na agência. Alguém vai me pagar para eu continuar aprendendo? Bora! O problema, tinha menos de 6 meses para fazer as coisas funcionarem. Já estávamos por volta de junho de 1999. Lembre-se que existem coisas como plano semestral. Tem partes que já iam começar a falhar se fôssemos imprimir boletos no futuro. A partir de agosto de 1999 já ia passar a barreira para janeiro de 2000. Eu não tinha ideia do trabalho que algo assim poderia dar. Se tivesse, talvez não tivesse concordado, sugerido um plano mais convencional, como tentar ajustar em cima do código legado mesmo. Mas eu era um moleque de 22 anos que só queria a oportunidade de mexer com coisas novas. Por sorte, a equipe que foi formada era muito boa. Eu não era o melhor, mas certamente era o mais arrogante, não tenha dúvidas disso. Na minha cabeça, tudo dava. Eu não lembro mais de todos os detalhes, mas precisávamos fazer ferramentas de atendimento para todo o pessoal do suporte técnico que atendia os clientes, tipo ferramenta de helpdesk, mais um banco de conhecimento com todos os truques que se sabia para ajudar os novos atendentes. Precisava fazer ferramenta da parte financeira, consolidação de contas, impressão de boletos, gerenciar vendas e por aí vai. Era tipo um mini ERP dessa empresa. Falando em bug do milênio, muita gente de fora achava que ia chegar 31 de dezembro de 1999 e na virada do ano tudo ia quebrar. Inocentes, tudo já ia começar a quebrar pelo menos 6 meses antes. Em alguns lugares antes ainda, que nem o caso de boletos que eu falei. Como você imprime um boleto datado para janeiro de 2000? As empresas não estavam às cegas assim não. Todo mundo já estava tendo que lidar com esse problema muitos meses antes do que a população em geral imaginava. Eu lembro até hoje de outro episódio, What the Fuck, que eu passei. Se não estou enganado, todo mês imprimiam os boletos para mandar por correio para todos os milhares de clientes. Eu não lembro detalhes, mas justamente eu acho que se o cara contratava um plano semestral, já mandavam os 6 boletos de uma só vez. E por isso já por agosto ia ter o problema do ano 2000 que eu acabei de explicar. Em determinado momento de 1999, as pessoas já iam receber boletos datados para pagar no ano 2000. Lembrando também que eu falei que o sistema antigo em funcionamento era em Clipper, ou seja, com banco de dados que é só um arquivão gigante em formato DBF, sem servidor intermediando. Também falei que era um arquivão compartilhado numa rede Novell que rodava em DOS com sistema de arquivos FAT16 e quem já lidou com isso sabe, esse sistema de arquivos não tem absolutamente nenhum tipo de funcionalidade de prevenção e correção de erros. Basta cair a luz uma vez para começar a dar muita merda. Dados corrompidos era rotina. Precisávamos fazer engenharia reversa desse arquivo para dar carga no SQL Server, só que à medida que abríamos esse arquivão, dava para ver que tinha registros corrompidos no meio do caminho. O povo de Data Science sabe o que significa limpar dados. Essa foi minha primeira experiência usando SQL, como se não houvesse amanhã para limpar e várias queries para garantir que estava tudo certo. Diferente de Data Science, que se tiver algum errinho não costuma ser um grande problema, porque dá para lidar com margens de erro. Quando falamos em contabilidade, não pode ter uma vírgula fora do lugar. Ninguém pode receber cobranças erradas. Qualquer pequeno volume de erro significava congestionamento no atendimento para resolver. Daí, finalmente fizemos uma primeira versão que imprimia os novos boletos pela primeira vez. Eu não lembro, talvez agosto ou setembro de 99, eu fiz um monte de queries, ainda tinha uns bugs que eu não estava satisfeito, mas chegamos no momento de
Acho que tá bom o suficiente. Mandamos rodar e as impressoras no andar de baixo começaram a imprimir. Penso que ia levar a noite inteira imprimindo para o serviço de entrega e buscar as caixas na manhã seguinte. O escritório do STI ficava numa cidade chamada Santana de Parnaíba, depois de Alphaville, aqui de São Paulo, quase 30 quilômetros de distância da casa dos meus pais onde eu morava. 45 minutos de carro sem trânsito ou 2 horas, que era o que eu levava todo dia para voltar. Eu passei o trânsito todo da volta com a pulga atrás da orelha. Eu cheguei em casa, jantei e tal, deitei para dormir e foi aí que me ocorreu. Tinha um bug que ia foder todos os boletos. Eu lembro que eu levantei no susto, peguei o carro, saí, sei lá, meia-noite, fui correndo pro escritório e eu tive meu momento de parem as máquinas! E passei a madrugada tentando corrigir o tal bug. Eu queria lembrar o que era exatamente, mas era um bug lazarento. Eu acho que eu consegui resolver e finalmente deu para continuar imprimindo a tempo de acabar para entrega de manhã. Eu tenho poucas memórias daquela época e eu acho que deu certo porque não lembro de repercussões tão negativas. A gente sabia que podia ter um certo grau de erro, mas era importante não ser demais para não congestionar o suporte. Meus primeiros 10 anos seria uma sucessão de eventos desse tipo, pegar desafios que eu não tinha ideia de como fazer, parar a noite tentando resolver, causar muitos bugs que eu não sabia como corrigir e arrancar os cabelos tentando descobrir. Muito me admira que eu ainda tenha cabelo. Enfim, eu acho que chegamos muito perto de conseguir substituir o sistema antigo pelo novo, mas aí aconteceu um evento inesperado. A STI foi adquirida por uma outra empresa maior, a PSI Net. Por causa desse merge mudou muita coisa. Eu não sei se nosso sistema foi usado ou não, ou se eu adotar outro, mas foi onde eu vi meu primeiro layoff, demissão em massa. No merge de várias empresas, acaba que muitas posições ficam redundantes, daí demitiram muita gente de uma só vez. Eu ouvi falar que muitos ficaram descontentes, saquearam o escritório, levaram computador, monitor e coisas assim. No meu caso foi diferente, porque minha equipe, que era próxima dos cofundadores, foi levada para montar outra empresa. Eu não tinha outra coisa para fazer e eu fui junto. Montaram outro escritório e me pediram para pegar um produtinho que eles compraram para envio de e-mail e falaram para eu fazer uma interface gráfica para ela. O problema é que tinha que ser em PHP e eu passei meses mexendo em ASP e estava até que fluente. Mas beleza, lá vou eu aprender outra coisa. Ainda bem que eu tinha aprendido um pouco de Unix e Linux na faculdade, porque agora eu ia precisar mexer com Linux e Apache. Esse produtinho foi batizado de Internet E-mail Grátis, ou IEG, um dos primeiros produtos independentes que não era atrelado a um provedor para dar e-mail grátis para qualquer um. Pense em um Gmail rudimentar 6 anos antes do Gmail. Eu estava explorando a ideia de uma interface gráfica web que seria parecido com um aplicativo nativo de Windows de verdade. Daí eu fiz uma versão web do Outlook Express antes do Outlook para a web sair de verdade. Ponto de comparação naquela época, acho que só tinha Hotmail. Esse produto foi fácil, daí formou uma nova equipe e nos pediram para fazer outro produto, um GeoCities brasileiro. Para quem não sabe o que é GeoCities, era um produto web para qualquer um conseguir ter sua própria homepage pessoal gratuita. A contrapartida era deixar colocar um banner no topo para monetizar. A nossa ia se chamar Homepage Grátis, ou HPG. Quem começou a mexer com internet no começo dos anos 2000 vai se lembrar de HPG. Esse produto explodiu. Todo mundo tinha um site hpg.com.br/alguma coisa. Pensa, era uma época que ainda não era difícil conseguir domínios de 3 letras. Você podia andar num shopping center e ver a URL da loja na vitrine, ou em outdoor, ou pintado nos ônibus, e esse produto explodiu. Eu participei da primeira versão feita com PHP e Pro, e foi assim que eu aprendi Regular Expressions, porque todo mundo ficava tentando achar jeitos de burlar os banners que a gente colocava, e eu passava o dia fazendo regex para tirar os truques. O povo posta no fórum do UOL e eu ficava vendo qual era o novo truque e fazer uma nova regex para filtrar o HTML e tirar, por exemplo, o JavaScript que eles colocavam. Nem precisava tirar tudo, bastava fazer o JavaScript do cara quebrar para ele mesmo tirar. Eu saí quando começaram a fazer a funcionalidade de templates de sites para facilitar quem não sabia escrever HTML do zero. Eu tinha 23 anos e na minha cabeça esse produto não fazia sentido. Mesmo com banners, era muito caro manter o site de todo mundo de graça. Infraestrutura era muito mais cara naquela época do que agora. Mas eu também estava sendo muito cético muito cedo. Eu fiz tudo isso em menos de 6 meses. Mas um conhecido da época, daquela primeira agência que fechou, foi trabalhar para uma agência grande de verdade, a FNASCA, e me convidou para ir com ele. Dado que eu estava cético com o modelo de negócios, tinha visto os layoffs da PSI Net antes, eu resolvi pular fora do barco.
Uns 6 meses depois, o HPG foi vendido para o IG, o que elevou o IG, acho que do 6º lugar no ranking para 2º lugar só atrás do UOL na época. Sabe o que eu falei nos vídeos sobre startups de engordar o porco? Para mim isso era uma novidade naquela época, foi a primeira vez que eu vi um modelo de negócio de gastar muito sem dar lucro, criar hiperrelevância para ser adquirido caro por alguém maior. Hoje em dia isso é o arroz com feijão das startups, mas mesmo assim isso dá certo para menos de 1% de todo mundo que tenta. Mas os cofundadores eram todas pessoas bem conectadas no mercado por conta da experiência da STI e do merge com a PSNet. Eles não eram amadores, mas eu não conhecia eles pessoalmente, então eu não tinha noção disso. Mas tudo bem, eu não tinha stock options nem nada, eu não ia ganhar nada com a venda de qualquer jeito. Eu era só um programador e eu acho que eu tomei uma boa decisão, especialmente porque nesse próximo lugar também ia poder fazer coisas diferentes. A FNASCA era uma das maiores agências do Brasil na época, onde os grandes nomes eram W Brasil ou Almap. Hoje são W Macan, Publicis, África, DPZIT. A Publicis eu acho que comprou a FNASCA anos atrás, mas em 2019 o fundador Fábio Fernandes, o F em FNASCA, saiu e eu acho que iam fechar. Era o fim de uma era. E o Fábio Fernandes era publicitário extravagante, clichê da época. De novo, era anos 2000. Estávamos caminhando rapidamente para o pico da bolha da internet. Ninguém sabia que era uma bolha ainda, especialmente porque ninguém sabia direito o que fazer na web, muito menos a agência publicitária. E para ser o diferentão, o Fernandes quis montar uma equipe, tipo uma tropa de elite da web, fora dos escritórios da agência. Era uma equipe pequena, nem meia dúzia de pessoas, focada só em web, e a gente ia ficar no escritório virtual no World Trade Center de São Paulo. Para ter uma noção do que eu quero dizer com extravagante, ele fez um anúncio para a empresa inteira na forma de cartas deixadas na mesa de todo mundo dizendo que estavam todos demitidos. Aí eu acho que ia ter um evento no mesmo dia para anunciar que, na verdade, estava todo mundo demitido da antiga agência publicitária tradicional, mas estavam todos recontratados na nova agência web, entenderam? Puta piada de mau gosto, que eu acho que rolou vários processos trabalhistas depois. Mas imagine eu, era meu primeiro dia e a primeira coisa que eu ouvi foi que eu tava demitido e depois recontratado. Eu achei engraçado na época, mas eu era só um moleque. Enfim, nessa equipe eu trabalhei em algumas peças em Flash primeiro. Eu tive que desenferrujar meu Flash e fazer 2 peças de campanha que eles iam mostrar em Cannes. Eram umas coisas bem idiotas. Só de exemplo, uma das peças era uma campanha das tintas Souvenir, falando sobre suas novas máquinas de misturar tintas para você ter a cor que quiser. A ideia era o banner ficar fixo na tela e, na verdade, o navegador inteiro se mexer por todos os lados, simulando a máquina misturando a tinta. Isso era uma época que JavaScript dava controle de tudo do navegador, incluindo a posição no desktop da pessoa. Imagina abrir um site, as janelas ficarem se mexendo do nada. Ainda bem que não pode mais fazer isso hoje. Enfim, o meu chefe nessa época era um gêniozinho, um ano mais novo que eu e que manjava muito de tecnologia, o Bruno Mosconi. Foi com ele que eu aprendi o conceito de que livro não é despesa, é investimento. Ele deixava a gente comprar os livros que precisasse. É uma prática que até hoje eu tenho na minha empresa por causa disso. Mas hoje em dia o acesso à informação desse tipo é muito mais fácil, tem de graça. Na época não tinha, era anos 2000. Google mal tinha 2 anos ainda. Eu lembro que foi a primeira vez que eu mexi com Python também por causa de um site de astrologia de um cliente que ele queria implementar num gerenciador de conteúdo chamado Zope. Para quem é de Python, o Zope depois se tornaria Plone, e foi com ele também que eu ouvi falar de Ruby pela primeira vez, mas não usei naquele ano ainda. A FNASCA foi o lugar onde eu trabalhei por menos tempo, só uns 3 ou 4 meses. No HPG também foi pouco, menos de 6 meses. De novo, minha memória não está muito boa, mas eu acho que essa operação web não estava dando certo, aí eu tive que procurar outro lugar. Essa foi a primeira vez que eu realmente tive que procurar emprego. Eu postei meu currículo na minha homepage do HPG. Até tive uns contatos por lá. Recrutador vasculhando qualquer site existe desde aquela época. Mas, de novo, foi por causa dos contatos que eu fui fazendo ao longo desses primeiros anos que me levaram a algumas boas entrevistas e eu acabei entrando numa .com, que é como chamávamos as startups da época, que foi a PSN, ou Pan American Sports Network. Eu contei sobre eles nos episódios de Sua Linguagem Especial, mas, recapitulando, a empresa maior era a Hicks Mills Teaching First. Para quem é de futebol, vai lembrar que era a dona do Corinthians, do Cruzeiro, no ano 2000. Embaixo tinha sites como a PSN.com, junto com o canal de TV a cabo PSN, patrocinava o Alan Prost na Fórmula 1, e pois é, eu fui o webmaster do Corinthians. Depois assistam esses outros episódios. Eu lembro que eu cometi minha primeira grande gafe que todo iniciante arrogante faz. Logo na primeira semana, eu fui olhar o código deles e era um Go Horse atrás de outro Go Horse.
O código foi feito por uma terceirizada americana e foi a primeira vez que eu entendi que só porque é gringo não quer dizer que é melhor. Puta código zoado da porra. Pensa um ASP macarrônico, com HTML misturado com Basic, tudo em arquivões de milhares de linhas. Eu escrevi um e-mail super textão com page downs de críticas e mandei pra todo mundo sem pensar. Eu descobri só quando eu tava pra sair que por causa daquele e-mail todo mundo me odiava no começo. Eu só repeti o que todo mundo já sabia. Uma nova equipe já tinha assumido a zona e já tava consertando. Eu que peguei o bonde andando. Fica a dica, não seja essa pessoa. Na PSN eu fiquei pouco tempo também, até dezembro de 2001, cerca de 1 ano e meio, e foi lá que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos pela primeira vez para conhecer a equipe que trabalhava de Miami. Para ter uma noção de como faz tempo, não existia celular com internet para me localizar, eu tinha que imprimir mapas do site da prefeitura da cidade. E para tirar foto eu tive que comprar uma câmera descartável numa farmácia e mandar revelar. Acabei perdendo essas fotos. Eu só voltaria a viajar para os Estados Unidos quando eu entrei na local web em 2008. 7 anos depois, mas em 2001 aconteceram outros 2 episódios que me marcaram. O primeiro foi em setembro de 2001, quando eu cheguei de manhã cedo no escritório e estava todo mundo na frente das TVs e eu fiquei confuso. O que aconteceu? Aí vieram me falar, você não viu? Jogaram um avião no World Trade Center. E eu paralisei e falei, aqui do lado? Lembrando que na FNASC eu trabalhei de um escritório no World Trade Center de São Paulo, que fica no bairro do Brooklyn Novo, na famosa Avenida Berrini, que muitos já consideraram o Vale do Silício do Brasil. A PSN ficava num prédio a alguns quarteirões de distância. Pensa meu alívio quando falaram, não, de Nova York. Ah, então tá, cadê meu café? E o segundo episódio foi o famoso crash da bolha da internet no mês seguinte, em outubro. Na verdade, o pico da Nasdaq foi em março de 2001, onde tinha subido absurdos 400% desde 1995 e em 2001 caiu quase 80% de uma só vez. Ela ainda tentou subir de novo no meio do ano, mas aí veio a segunda perna do crash e a partir daí não parou mais de cair até quase o fim de 2002. E não tinha ideia do que isso significava. Na PSN nos disseram que descobriram que alguns executivos estavam roubando, negócios ruins e o fechamento do canal de TV, das operações na web. Eu quase apaguei a luz do escritório por último. Eu não era muito informado com as notícias, eu não acompanhava nada de mercado financeiro. Para mim, essa bolha que começou em 1995, quando eu entrei na faculdade, parecia tudo normal. Só depois do fechamento abrupto da PSN que eu me toquei que, na verdade, eu estava no meio de uma bolha e nem tinha me dado conta. Notaram que desde 1996 eu fui indo de trabalho em trabalho sem nenhuma real dificuldade? Eu ia conhecendo pessoas, elas gostavam do meu trabalho, me indicavam, me chamavam para o próximo negócio e eu só ia lá seguindo a vida assim. E essa seria a segunda vez que eu ia ter que procurar emprego. Eu fiquei só uma semana desempregado. Mesmo com o crash da bolha, não significa que acabou todos os empregos. É isso que eu quis dizer no vídeo do crash da bolha de agora também. Toda empresa, seja ela de tecnologia ou não, a partir de agora ia precisar manter essa tecnologia e evoluir, mesmo que fosse mais devagar. De novo, mandei alguns e-mails e quem respondeu foi o Antélio, que eu falo no episódio de SAP, engenheiro que eu conheci naquele projetinho da agência da Camargo Corrêa. Ele saiu, virou consultor SAP e me chamou para trabalhar. Ele ia me ensinar SAP e eu ia ensinar web para eles. Convenientemente, o escritório da consultoria era no mesmo prédio onde ficava a PSN que tinha acabado de fechar. Eu só mudei de andar. Eu passei mais de meia década nessa região da Berrini. Lembram do projetinho da STI para resolver o problema do ano 2000? Obviamente, ela não foi a única empresa com esse problema. Literalmente, toda empresa que adotou tecnologias dos anos 80 e 90 tiveram que ajustar seus sistemas ou investir em modernizar e substituir por coisas novas como eu fiz. Mas em empresas gigantes não dá para refazer tudo do zero. E foi aí que empresas como SAP ou Oracle ganharam terreno no Brasil. Foi a era de ouro das consultorias para implementar novos ERPs, não só para resolver o problema do bug do milênio, como implementar novos processos e tecnologias. Eu conto um pouco disso no episódio de SAP, depois deem uma olhada. E lá ia eu aprender mais uma plataforma que nunca tinha imaginado que ia ter que aprender. SAP. Mas tudo bem, de 1996 até fim de 2001 eu tive que aprender Delphi, HTML, JavaScript de primeira geração, Flash, ASP, PHP, Perl, SQL Server, MySQL, Apache, um pouco de Python, o que é um pouco de SAP. E nesse período entre 2002 a 2006 eu ia voltar a usar tecnologias Microsoft como ASP e finalmente usar Java comercialmente.
Durante a depressão na área de novas tecnologias, que ia durar de 2002 a 2008, eu fiquei focado em mercado corporativo com integração de SAP com web. Depois eu migrei para tecnologias open source com Ruby on Rails em 2006 e me preparando para pegar a nova onda que eu nem sabia que ia recomeçar com mais força por volta de 2008. Foi quando começou a aparecer Twitter, Uber, Airbnb, Pinterest, Foursquare, Spotify, Netflix e todos os nomes que vocês conhecem hoje. De novo, não é porque teve crash da bolha que a tecnologia parou. Foi entre 2002 a 2008 que as sobreviventes se consolidaram. Google e Amazon viraram gigantes nesse período de seca. Foi nesse período que blogs e redes sociais nasceram. Muitos tentaram e morreram. Orkut, MySpace, aí apareceu o Facebook, depois o Instagram. Mas o ecossistema maior mesmo só apareceria depois do crash da bolha imobiliária de 2008. A correção desse crash criaria um ambiente propício de juros baixos e dinheiro fácil para investimento, que seria o combustível para a nova bolha que duraria até agora. De novo, assista a minha playlist Eu Avisei, onde eu explico detalhes de porquê. Eu não sou um guru, não prevejo o futuro, nem nada disso. Eu sou um animal muito simples. Eu gosto de tecnologia. Alguém quer me pagar para mexer com tecnologia? Eu vou. É só isso. Foi só isso durante toda a minha carreira. Veja, a minha carreira nasceu numa época que precede o conceito de influencers, de cursos online, de redes sociais. O primeiro evento de programação que eu participei foi a RailsConf nos Estados Unidos em 2008. Eu já tinha 31 anos e fazia 13 anos que eu entrei na faculdade. Só aí eu passei a interagir mais com as comunidades de desenvolvimento de software. É o que eu conto no vídeo da história do Ruby on Rails. Eu entendo o problema de todos vocês hoje. Sofrem de information overload. Tem informação demais. Pior, muita informação conflitante e ruim mesmo. O influencer diz para seguir caminho X, outro influencer diz para seguir caminho Y. O grupo do Discord fala que o caminho X é uma bosta. O pessoal do Telegram fala que o caminho Y é uma bosta. Na sua timeline do Twitter tem caminhos de A a Z e nenhum consenso. Eu consigo imaginar o turbilhão de incertezas infladas que tem na sua cabeça nesse momento. Pare um segundo e pense. Eu, Akita, tô perto de aposentar uma carreira que começou em 1990. Informação naquela época era muito cara, de difícil acesso. Porra, se eu não tivesse me dedicado sério a aprender inglês, como eu conto no vídeo sobre inglês, não teria conseguido fazer nada do que eu resumi nesse vídeo. Tudo que eu aprendia só tinha disponível em inglês, não tinha opção de português. Vocês conseguem imaginar isso? Mais do que isso, eu só conhecia outros programadores que eu trabalhei junto nessas empresas e projetos. Eu não conhecia outros programadores de fora. Então eu não tinha nenhum modelo, ninguém para me influenciar e, felizmente, ninguém que eu achava que eu precisava seguir. Eu simplesmente fazia as coisas por pura intuição. Mais felizmente ainda, não existiam coaches falando bullshitagem sobre coisas como networking. Eu aprendi a fazer networking de verdade. Por exemplo, na época da STI e HPG, eu tenho dois exemplos. Tinha dois programadores júniors como eu na equipe. Um se chamava Fernando Nemec. Depois do HPG, ele foi trabalhar como programador na recém-criada parte web do jornal Folha de São Paulo. Hoje, ele é o diretor de tecnologia da Folha Online. O outro se chamava Adriano Caetano. Depois do HPG, ele abriu seu próprio e-commerce, um dos primeiros do Brasil, chamado Linux Mall. Eu comprei muitos CDs de Linux com ele. Hoje ele é sócio-diretor da Vtex, uma das primeiras plataformas de e-commerce e uma das maiores do Brasil. Coincidentemente, saiu um vídeo dele contando essa história no YouTube, que eu vou deixar o link na descrição abaixo. Vocês ficam olhando para caras como eu e esquecem que o júnior da sua própria equipe, colega da sua faculdade, vai ser o próximo founder, CTO, CEO da startup inovadora de amanhã. Ele confia no resultado do seu trabalho hoje o suficiente para te chamar para trabalhar com ele. Se você não consegue impressionar nem o júnior que trabalha do seu lado, por que você acha que eu me interessaria? Só porque você mandou um e-mail engraçadinho no LinkedIn ou porque ficou só no blá blá falando que é esforçado? Sério? É difícil resumir mais de 5 anos em um vídeo curto como esse, mas meu ponto era mostrar o seguinte: principalmente no começo de carreira, eu nunca me defini como programador ASP, ou programador Java, ou administrador de SQL Server. Minha especialidade não era nenhuma dessas ferramentas. Sem planejar muito, eu só me especializei em resolver problemas de tecnologia. Minha arma secreta foi aprender a aprender. Eu simplesmente gosto de tecnologia e de resolver problemas com tecnologia. Eu nunca parei para pensar, será que esse tal de ASP vai ter carreira para os próximos 10 anos?
Ou pior, será que esse tal de Directory, CD-ROM é uma boa carreira para os próximos 10 anos? Eu literalmente aprendia e produzia numa plataforma nova todo ano durante esse período. Se em 1996 eu tivesse pensado, putz, esse tal de ASP é muito novo, não dá para ter uma carreira nisso, vou ficar no Clipper, vou ficar no Director, e daí se toda vez eu esperasse 2 ou 3 anos para ver se ia vingar, teria perdido a primeira bolha da internet. Pior, teria sido mais uma vítima do crash. Eu passei totalmente ileso. Quando eu migrei de .com ASP para mundo corporativo com Java e SAP, na minha cabeça, isso não era um passo para trás ou um downgrade, era só mais uma página, porque eu não era definido pela linguagem ou modelo de negócio. Vejam como o Java, que eu fui aprendendo aos poucos desde 1996, viria a se tornar útil em 2002, quando eu entrei em consultoria. Vejam como o ASP, que eu aprendi de supetão em 1999, deixei de lado para aprender PHP em 2000, voltaria em 2001 na PSN. Não tem mais receita. Não existe falta de oportunidade, existe falta de vontade de pegar para resolver. Ah, eu vou fazer um curso, quando eu aprender, daí eu vou procurar. Aí já é tarde demais, o bonde já andou e você ficou lá no fim da fila. No episódio de Sua Linguagem é Especial, eu mostrei como não ficava também só fazendo o que o trabalho exigia. Em 2000, eu estava um pouco empolgado com .NET, que estava para sair, acho que estava em beta nessa época. No trabalho, ninguém ia usar o .NET, mas eu fiz minha própria versão de um mini framework de ASP.NET, só que em ASP clássico, só para ver se dava. Que não foi diferente de quando eu tentei aplicar orientação a objetos no Lingo de Director alguns anos antes. Eu não fazia o que o livro dizia, eu só queria ver o que dava para fazer. Na minha cabeça nunca teve o conceito de não é assim que todo mundo faz. Eu sempre tô cagando e andando porque todo mundo faz. Notem outra coisa, em nenhum momento eu cito cursos, porque eu nunca fiz nenhum. Primeiro que não existia Udemy nos anos 90, segundo porque intuitivamente eu entendia, porra, Java saiu ano passado, obviamente não tem curso para isso. Flash acabou de sair enquanto eu estou aqui fazendo o Director. Óbvio que não tem curso para isso. Eu nunca esperava que fosse ter um curso. Eu via se tinha um livro em inglês, ia na Livraria Cultura no Conjunto Nacional da Avenida Paulista, a única que eu sabia que dá para encomendar livro importado, esperava um mês para chegar e era isso. A Amazon foi só a partir do ano 2000. Outra coisa, quando eu falei que estava aprendendo sobre orientação a objetos, o livro de Design Patterns do Gang of Four tinha acabado de ser lançado em 1994. O ML tinha acabado de ser inventado. Essas coisas ainda não eram consenso. Existiam várias metodologias antes da Rational. Eu, por exemplo, tinha um livro de uma metodologia chamada Fusion, mas pelo jeito não fez sucesso porque, como isso precede o Google, nem tem registro se pesquisar a respeito. O Manifesto Ágil seria assinado em 2001, que é quando eu termino minha história nesse vídeo. Tudo sobre o assunto só seria publicado depois. O ponto é, eu, aluno de faculdade, em 1995, não tinha como saber que essas coisas se tornariam relevantes anos depois. O você de hoje, tentando escolher a ferramenta ideal, não tem ideia do que realmente vai ser importante daqui a 5 anos. Não tente adivinhar agora, é perda de tempo. E não, nenhum guru, influencer, coach, nem mesmo eu, tem como dizer o que vai ser relevante daqui a 5 anos, especificamente para a sua carreira, porque a carreira de cada um vai ser diferente. E antes que alguém vá encher o saco na bolha dev, quando eu falo que varava a noite na época, não foi para vangloriar que trabalhar à noite admirava. Pelo contrário, eu varava a noite porque eu não era bom e prometia mais do que conseguia entregar. Eu só era sem noção mesmo. Isso é pessoal, não recomendo ninguém copiar. Vai de cada pessoa. Com cabeça de hoje, talvez eu tivesse dito não. Mas por outro lado, talvez eu não tivesse aprendido tanta coisa tão rápido. Com 20 anos, meu objetivo não era ter qualidade de vida, era aprender tudo que eu pudesse aprender, porque minha única motivação era resolver problemas novos. Cada pessoa tem motivações diferentes, nunca use a minha história como parâmetro para a sua. As épocas são completamente diferentes, vocês têm mais opções hoje do que eu tinha nos anos 90. E falando do povo comentar, eu não sei se notaram, mas nenhuma das empresas que eu trabalhei nesse período existem mais. Eu literalmente saía para outro trabalho porque onde eu estava ia fechar. Uma vez só eu saí por conta própria, mas de 1996 até 2002 esse foi o padrão. Foi bizarro, eu já estava achando que eu tinha pé frio. Imagina, mandar meu currículo e todo recrutador ver que o lugar não existe mais. Mas não foram só as empresas que eu passei. No Crash, várias outras foram fechando ao longo do tempo. Muitas das empresas que a gente conhecia naquela época não existem mais. É a vida.
E de qualquer forma, se eu pudesse mudar alguma coisa que eu fiz desde os anos 90, eu não mudaria nada. São as experiências que eu passei, boas ou ruins, que formam o que eu sou hoje. Foi fazendo merda, aprendendo a consertar e persistindo que me definiu. Agora, cada um de vocês tem que achar o que define vocês e não sair copiando. Os anos 90, infelizmente, acabaram. Os anos 2000 acabaram. Os anos 2010 acabaram. Os anos 2020 acabaram de começar. É nesse contexto que você existe. Finalmente, alguns poderiam ficar impressionados. Pode parecer que eu fiz muita coisa nesse meu começo de carreira, mas nem tanto. Num outro extremo, lembra que eu falei que em 1997 foi quando Steve Jobs retornou para a Apple? Pois bem, nesse meio tempo ele limpou a casa, tirou a Apple da beira da falência, modernizou a linha de hardware, lançando os famosos iMacs coloridos. Finalmente conseguiu matar o antigo macOS 9 e lançar o macOS 10, que é a base dos Macs até hoje. E no ano que a bolha estourou, lançou o iPod, que mudaria a indústria de música para sempre. Tem um documentário chamado The iPod Revolution, que conta exatamente esse trecho da história. Depois assistam, é fascinante. Muito ou pouco é relativo. Parem de ficar se comparando, que coisa chata. Façam sua própria carreira do seu jeito e evoluam para cada dia não se arrepender do dia anterior. É só isso. Eu não virei o Steve Jobs e tá ótimo. O que eu consegui fazer por mim durante minha carreira me deixa satisfeito. Poderia ter feito muito mais. Sempre dá para fazer mais. Ah, mas Akita, o que você recomenda para mim? É a pergunta que eu mais recebo e repetindo pela enésima vez, veja o meu vídeo de não terceirize suas decisões e a playlist de carreira. Eu sei que mesmo dizendo isso, vocês ainda vão continuar me perguntando o que devem fazer, ou falar que vão tentar me copiar, mesmo eu falando para não, mas vamos aos fatos. Eu disse para vocês fazerem imersão de inglês em casa, substituir tudo por inglês. Acabei de mostrar a diferença que fez no meu começo de carreira. Como anda o inglês de vocês? Agora o mais óbvio, em vez de perguntar o que eu fazia, que tal perguntar o que eu não fazia? Uma coisa que eu me lembrei escrevendo esse episódio é que a primeira balada que eu fui foi só por volta de 2002 ou 2003. Foi quando eu comecei a beber socialmente também. Lembre, eu entrei na faculdade em 1995. Eu fui em uma festa da faculdade, uma única cervejada. Eu não participei de nenhum evento, festa ou balada de 1996 até 2002, que é o período que eu cubro nesse vídeo. E por quê? Primeiro porque eu não tinha dinheiro. Eu começar a sair coincide com a minha transição de júnior para pleno e ganhar salário de consultor corporativo. Faz muita diferença. Além disso, tinha tanta coisa tão interessante acontecendo no trabalho toda hora, cada hora um bug mais cabeludo para resolver. Eu passava minhas noites dormindo no escritório, e não porque me mandavam, mas porque eu não queria ter que perder tempo indo para casa e tendo que voltar depois. O meu PC do escritório na época era sempre melhor que o meu PC de casa e não tinha laptop acessível, então eu tinha que usar lá mesmo, eu preferia ficar lá. E mais, que séries eu maratonava na TV nos anos 90? Eu literalmente não consigo me lembrar de nenhuma. Depois que eu entrei na faculdade, quase não assistia TV. Eu recomecei a ver séries só lá por 2004 ou 2005, com Os Sopranos e 24. Lembra que eu falei que não tinha nenhum influencer que eu seguia? Vocês perdem horas e horas diariamente acompanhando gente desinteressante, irrelevante, que não contribui em absolutamente nada na sua carreira. Eu não tive isso, portanto eu tive a vantagem de não perder meu tempo com gente inútil. Eu só gastava tempo comigo mesmo. Teria sido melhor se essas coisas existissem naquela época? Google, sim, sem sombra de dúvida, para pesquisar as coisas mais rápido. Stack Overflow também. Todo o resto, principalmente a bolha dev, absolutamente inútil. A opinião aleatória dos outros é inútil. Ninguém sou eu. Eu teria conquistado menos da metade do que eu fiz naquele período. Podcast de 3 horas, vai se fuder. Em 3 horas eu lia uma documentação inteira de uma nova linguagem. 3 horas todo dia, porra! Quando que você vai no banheiro? Ah, mas é quando eu tô no metrô, voltando pra casa ou no trânsito. Ouça audiobooks de livros clássicos de mais de 10 anos que ainda são relevantes hoje. Não e-bookzinho de influencer bosta que nem tem 10 anos de carreira direito. Já leu algum livro do Struve Strupp, criador do C++, ou do Dennis Ritchie, criador do C? Por que ainda não leu os originais em vez de ler as cópias baratas? Fica só falando de IA. Já foi ler alguma coisa do Marvin Minsky? Não, né?
E esse foi o episódio do meu começo de carreira, que coincidiu com a ascensão e queda da primeira bolha da internet. E como podem ver, eu continuei crescendo sem parar. A próxima fase, para quem quiser ver como foi, é o vídeo de SAP, depois o vídeo de Ruby on Rails. E por hoje é isso aí. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Quem quiser relembrar mais coisas dos anos 90, não deixe de mandar também. Se curtiram o vídeo, deixem o joinha, assinem o canal e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais. Na minha faculdade. E naquela época ainda era bem. Por quê? Para menos. Mais. Que empolgado, afinal é. Entrega de. Lembrar o que era, mas. Beleza. Vou eu aprender. Não consegui. Todo mundo ficava burlando. Ficava tentando. Grande de verdade. Desse crash que criaria. Eu não sou um guri. Guru. Momento de software. É o que eu conto. Gang of Four. Da história depois assisto.